Oi, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que deixem o like e que compartilhem os meus vídeos para que o YouTube possa estar divulgando o meu canal. E me siga lá no Instagram, Eliette096, que é por lá que eu posto o meu dia a dia. Agora vamos para o vídeo. Vou falar sobre um tema importante que está falando sobre o que significa o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes, quando a gente pedimos algo para Deus, a gente quer no nosso tempo e não esperamos o tempo dele. O tempo de Deus é perfeito, não há atrasos. O tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno para cumprimento do seu propósito ou vontade. Não pode ser medido ou cronometrado, mas atua na nossa história consoante a sua vontade. Por vezes, algumas pessoas consideram que Deus está demorando para cumprir determinadas coisas. A Bíblia mostra um triste exemplo de precipitação. O rei Saul, ele antecipou-se fazendo coisas que não eram da sua alçada. Como consequências, perdeu tudo. Em contrapartida, também encontramos uma advertência a esse respeito. O Senhor cumpre suas promessas e é paciente conosco. Assim como o Senhor é paciente conosco, nós devemos ser pacientes com Ele, esperar o tempo certo, esperar Ele agir no tempo dele e não querer antecipá-lo. Tempo kairos e tempo chronos. Estas duas palavras gregas, kairos e chronos, podem nos ajudar a elucidar a ideia que temos sobre o tempo de Deus e o qual seu significado nós vivemos nos chronos e Deus age num outro tipo de tempo chamado kairos. Chronos é o nosso tempo, é o tempo que agimos, é a nossa vontade. E kairos é o tempo de Deus, é o tempo que Deus age. Deus criou tudo que existe, incluindo os chronos, tempo cronológico. Os seres humanos são dependentes dos chronos e tudo que se faz está ligado a ele. Mas o Senhor não pode ser limitado aos chronos, por isso que ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá, e é imutável. Quando analisamos, por exemplo, a palavra amor, temos que recorrer ao grego e seus significados na Bíblia. Agape, filos e eros, que nos ajuda a entender a ideia de amor. Portanto, na mesma perspectiva, existe o kairos e o chronos. Os chronos têm uma conotação de intervalo, é espaço de tempo, período de tempo longo ou breve. Representa inicialmente a designação de um espaço de tempo ou ponto de tempo e que está ligado ao tempo cronológico que pode ser medido nos textos bíblicos abaixo. Podemos encontrar exemplos dos chronos. Lá em Lucas, capítulo 20, versículo 9, o proprietário da vinha ausentou-se ao país por muito tempo. Em João, capítulo 5, versículo 6,
o paralítico que esteve doente muito tempo. Quando lemos em 2 Pedro 3,8, entendemos que o Kairos é uma janela de oportunidade que o Senhor resolve atuar. Podemos traduzir a palavra Kairos como tempo, ponto no tempo, momento, tempo oportuno, medida certa, aquilo que é decisivo, nos mostra aquele momento marcante, quando tudo muda, quando o Senhor ordena que o que está parado começa a se mover. Assim, cada dia que nasce vem algo novo. Um exemplo disto está em Atos dos Apóstolos, onde podemos constatar e o contartes. No versículo 26, lemos que o Senhor fez todas as nações para habitarem na terra, determinando-lhes o tempo, neste caso, o Kairos, dentro do espaço de tempo, há momentos específicos que o Senhor determinou como especial momento de mudança, momento em que se abrem novas oportunidades. Aqui podemos entender concretamente o significado do tempo Kairos, sendo um novo momento de decisão, época, coisas novas pode acontecer. Um outro exemplo do tempo Kairos está em Josué 1. Muito tempo de espera antes de momentos dramáticos, quando finalmente Moisés determina sua missão e a hora estava se aproximando para entrar na terra prometida. Outro episódio marcante foi quando Jesus anunciou que o tempo Kairos estava cumprido e que o reino estava chegando. Já podemos concordar que o tempo de Deus é o tempo e o tempo do homem não são o mesmo. E uma das melhores maneiras de reconhecer este é quando nosso coração permanece confiante, descansando no agir do Senhor, mesmo passando por aflições. Já entendemos também por várias passagens bíblicas que muitas etapas no plano do Senhor demora mais do que realmente é necessário. Talvez por parte disso é por causa da incredulidade ou desobediência humana. Um exemplo foram os 40 anos do povo no deserto, que poderia ter durado muito menos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, menos vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, eu falaria e não confirmaria. Por que Deus demora tanto para agir? Quando relembamos a história do povo de Israel, que ficou cerca de 400 anos escravizado, chamado o agir de Deus para que fossem libertos, demorou aos olhos humanos, demorou muito. Entretanto, o Senhor tinha prometido um libertador. Mas passaram-se várias gerações para que isso acontecesse através de Moisés. Se você achar ou estiver passando por algo que sinta que Deus está atrasado, foque na fé e na confiança que o Senhor faz as coisas quando é o tempo perfeito. Para isso, nem antes nem depois
podemos limpar tais palavras de Jesus. Quanto dizia, a minha hora não chegou, a minha hora ainda não chegou. João 7,6. No entanto, depois houve outro momento em que ele disse, a minha hora chegou. João 12:23. Que possamos ter fé e confiança e saber esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Porque o nosso tempo, o tempo do homem, não faz nada para a gente, mas sim o tempo de Deus. Então, tenha paciência. Não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas tenha paciência e tenha fé e confiança que o tempo de Deus chegará no tempo dele, no tempo certo.